A paz do Criador para todos, até para aqueles que não acreditam e para aqueles que não acreditam. Estamos aí de volta, senhores, com o canal do Rodrigo. Espero aí contribuir para a compreensão de todos. Alguns posicionamentos eu não vou fugir. Vou colocar aqui os meus posicionamentos e quem concordar, quem discordar, comente aí nos comentários. Dê o like para dar aquela força pro canal, compartilhe para mais pessoas se inscrever no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. O tema hoje vai ser o falso moralismo dos cristãos conservadores. Nós estamos ainda colhendo efeitos do terceiro turno. A gente vem de eleições e de um ambiente político no Brasil altamente polarizado. Nós vemos que o primeiro turno foi algo assim muito polarizado, o segundo turno nem se fala, e o pós-segundo turno, os eleitores do candidato perdedor, eles acamparam em portas de quartéis, pediram intervenção militar, fecharam rodovias, impedindo o ir e vir da população, deram tiro na polícia, queimaram ônibus, invadiram sede da Polícia Federal, arquitetaram ataques terroristas e, enfim, domingo, se não muito me engano, foi domingo retrasado, atacaram a sede dos três poderes, o Planalto, o Congresso, a sede do Judiciário, depredando o patrimônio público, batendo em policiais, quebrando tudo, porque o seu candidato perdeu. Até que me prove o contrário, numa democracia ganha quem tem mais votos e não quem tem menos votos. É óbvio que já existia um preparo do determinado candidato que falava de fraude nas urnas. Só quero lembrar para os senhores que esse papo de fraude nas urnas, isso é papo de golpista. Isso aconteceu em 1930 aqui no Brasil, quando você tem uma ala que reunia gaúchos, mineiros e paraibanos, e na outra ala reunia os paulistas. Se não muito me engano, o candidato do governo Washington Luiz, a qual não me recordo o nome dele, eu sei o nome dele, mas agora não estou me recordando, o candidato era dele. E na outra chapa estava o Getúlio Vargas. O Vargas perdeu as eleições. O Vargas admitiu que perdeu as eleições, mas o pessoal que compõe a sua chapa não admitiu. E o que eles alegaram? Fraude nas urnas. E o que aconteceu? Golpe de Estado, senhores. Golpe, senhores. Então esse papo de fraude nas urnas, isso é papo de golpista, antidemocrático. Pessoas incompetentes que não sabem governar ou que governam de uma forma ruim, aonde as pessoas não ficam satisfeitas com seu governo e elege outro governo. Isso é a democracia. Entende, senhores? Então nós temos que entender que a democracia prevalece quem tem mais votos. E o que aconteceu com os eleitores do candidato perdedor, no caso o Jair Bolsonaro, foi que eles queriam impor a vontade de quem perdeu, alegando o quê? Alegando fraude e, de fato, pedindo intervenção militar, pedindo golpe de Estado, enfim, atacando a democracia e preferindo ditaduras. Olha, se eles gostam tanto de ditaduras, eles têm vários países no mundo que têm ditaduras. O Afeganistão é um país bom, um país onde a religião controla o Estado, arma liberada,
não tem STF, ninguém é obrigado a tomar vacina e por aí vai. Assim, é um país maravilhoso. Vocês podem ir para lá, lá tem ditadura. Mas o fato é, a democracia ela tem que ser respeitada. Se o meu candidato ele perde as eleições, eu não vou sair daí, eu não vou sair pela rua quebrando tudo ou indo para a porta de quartel pedindo golpe de Estado. O que mais me chama a atenção, senhores, é uma coisa curiosa, né? Eram crentes, cristãos, conservadores, homens de bem, né? Deus, pátria e família, são os cidadãos de bem, os homens da moralidade, né? Que defendem os ideais de Deus. Bom, Jesus, que os seus ensinos deveriam ser conhecidos por esse pessoal e não é, essa que é a verdade. Eles se dizem cristão e cristão, ou cristianismo se subentende. Ismo, doutrina. Cristo, doutrina de Cristo. Cristo significa ungido, equivalente ao vocábulo Messias. Eles deveriam conhecer as doutrinas do ungido, né? Não conhecem. Mateus 9,17, Jesus fala de duas realidades incompatíveis: odres velhos e vinho novo. Não se coloca vinho novo em odres velhos porque o odre velho não vai suportar o vinho novo. É o que ele diz lá. E a gente vai ver aqui, Mateus 9,17. Observe o que ele diz. Ele diz assim, ó: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. O que é o odre velho? O odre velho é a estrutura religiosa manipuladora. Aqui uma analogia. É uma linguagem figurativa. Estrutura religiosa manipuladora. E o que é o vinho novo? O vinho novo é o Evangelho. O vinho novo são os ensinos de Jesus. É o reino dos céus. Esse é o vinho novo. Vinho novo e odres velhos são incompatíveis. Esses que se dizem cristãos, conservadores, mas que na verdade são arruaceiros, são terroristas, são vândalos, são fanáticos, adoradores de pastores, não adoram a Cristo, adoram seus pastores. Porque chamam os seus pastores de Cristo, porque a palavra Cristo significa ungido. Pastor, presidente nenhum é ungido. Papa não é ungido. Ungido é Jesus, que diz que o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para pregar boas novas, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ungido, Cristo. Jesus já advertiu que muitos viriam em seu nome dizendo: eu sou o Cristo, ou eu sou ungido. Então, esses que defendem os ideais dos odres velhos se dizem, para os leigos, que são cristãos conservadores. Eles pertencem a uma estrutura religiosa manipuladora. Essa que é a verdade. Eles são adoradores de pastores mercenários e caídos e cegos. Não tem evangelho nisso aí. Para iniciar a conversa, senhores, é vergonhoso. Primeiro que eu quero que vocês entendam o seguinte: a religião, ela carrega com si rótulos. A religião, ela é estereotipada. A religião, ela é visível com suas placas, com as suas denominações. Mas o conteúdo é a espiritualidade, é a fé, é a crença. Não à toa temos dois vocábulos. Temos o vocábulo religio do latim e dreiskeia do grego. Religio é uma tradição latina do conceito de religião.
muito provavelmente tem a ver com rituais, com templos, com sacerdotes. No sentido grego, tem a ver com crença, com espiritualidade, com fé. A fé, senhores, a espiritualidade e a crença é subjetivo, não é estatal. Não adianta pegar a realidade da Bíblia, que fala de uma teocracia monárquica, e trazermos para uma realidade que vivemos hoje de uma democracia republicana liberal. Isso é puro anacronismo. Isso não tem... São tempos diferentes, senhores. É você querer explicar o passado com a cabeça de hoje, ou querer explicar o presente com a cabeça do passado. Então, senhores, odres velhos, estrutura religiosa manipuladora. Isso para o sistema político é excelente, isso é excelente. Deus, pátria e família, homens de bem, que defendem Deus acima de tudo, que são patriotas, que são defensores da moralidade. E eu digo aqui para os senhores, uma moralidade fajuta, uma moralidade vazia, um falso moralismo, onde o próprio Cristo disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. Então o bolsonarismo, senhores, ele tem se utilizado do pentecostalismo e do neopentecostalismo e até dos tradicionais, sim, dos tradicionais, para ser currais ideológicos de extrema direita. Os templos hoje não falam mais de fé, não falam mais de espiritualidade, não falam mais de crença. Os templos hoje, eles são ferramentas de doutrinação política. Isso é odre velho, não é vinho novo. A política é dos homens. A fé é individual, minha com o eterno. E o que tem havido, senhores, é uma completa manipulação, e chegar ao ponto que nós chegamos, né? De pessoas tentando dar golpe de Estado, né? Invadindo o Congresso Nacional e cantando o hino da harpa, eu quero estar com Cristo, quer dizer, onde a luta se trava, e tentando dar golpe de Estado. O outro dizendo, eu sou missionário, servo do Deus vivo, Jair Messias Bolsonaro, Deus vai restabelecer o seu governo. Golpe de Estado, nossa. Então é manipulação, isso é odre velho. Odre velho, não tem nada divino, não tem nada de evangelho nisso aí. E para os senhores sentir como é que é uma estrutura religiosa podre, manipuladora, sem vergonha. Eles defendem armas, né, senhoras? Aí o texto áureo deles é o seguinte, claro, esse odre velho, essa estrutura religiosa manipuladora, podre, sem vergonha, eles têm o Messias dele. O Messias dele é Jair Messias Bolsonaro. É o Messias dele. E eles têm o texto áureo também. O texto áureo deles está lá em Lucas 22, 36. Óbvio, né, senhores? Um texto completamente fora de contexto. Não se examina o que vem antes e o que vem depois. Diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também alforje. E os que não têm espada, arma, senhores, né? O que não tem espada, venda a sua capa e compre arma, né? Compre arma, né, senhores? Como dizia o Messias desse odre velho, dizia que tinha que comprar um fuzil ao invés de comprar um feijão, né, senhores? Aí diz assim o 37, porquanto eu vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e como malfeitores foi contado, porque está escrito que de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas, né, Senhor? Armas.
e ele disse, basta, aí acabou. Isso aqui Jesus autoriza, né? Jesus autoriza, Jesus legaliza, não, tem que comprar arma mesmo, e principalmente arma para fuzilar a petralhada, fuzilar os comunistas, mete bala, como tinha pastor aí falando de matar, né? Aliás, cristão falando, né? De matar pessoalista, de petista, pastor falando que tinha que ir pra guerra mesmo, né? Pegar em arma e ir pra guerra. Isso é o cristianismo odre velho, não vinho novo. Não tem evangelho nesses locais, né? O pessoal também que vai para esses locais, meus parabéns, vocês gostam de ser enganados. E Jesus fala que se um cego guia outro cego, ambos vão cair no buraco, né? E quem gosta de ser enganado, meritocracia, tem que cair no buraco mesmo. Só que eles omitem, eles escondem, né? A continuação do texto, Lucas 22, 49 e 52, que diz assim: ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com espada? Uma pergunta. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha com a arma. Jesus, porém, respondeu: basta, para. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Ele curou o homem, né? Ele não queria violência, Jesus era pacífico. Então, Jesus disse ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais do guarda do templo e os líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião? Os cristãos conservadores, naquele domingo da invasão da sede dos três poderes para imitar o Capitólio americano, estavam liderando rebelião. Jesus aqui, a pedra angular dos cristãos, diz que não está liderando rebelião. Opa, então há um descompasso aqui, né, dos dito cristãos conservadores que não conhecem o evangelho, que conhecem odre velho e não vinho novo, e o Jesus que é o vinho novo, que é a pedra fundamental dos cristãos. Aí, estou chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Jesus, eu tô aqui, é chegada a hora de vocês. Tô aqui, eu sou pacífico. Querem me levar, me leve. Jesus aqui não estimula a rebelião, né, senhores? Agora, a quem esses que fazem a arruaça, o vandalismo, a baderna no país, eles são estimulados? Não é estimulado por Jesus, que nós vemos aqui que Jesus, quando os seus discípulos precisou utilizar de armas e feriu, ele foi lá e curou e falou: para, eu não estou aqui para liderar a rebelião. Então Jesus não ensina isso. Jesus ensina: dar a outra face, perdoar 70 vezes 7 e amar os inimigos. É isso que ele ensina. Agora, quem ensina, senhores? Sabe quem ensina? Os pastores, senhores. Os pastores caça-níqueis. Os pastores caídos, mercenários. O público pentecostal, neopentecostal e tradicional não adoram a Jesus coisa nenhuma. Eles adoram os pastores, né? Chamam os pastores de Jesus, de Cristo, porque o vocábulo Cristo significa ungido, que é o equivalente ao vocábulo Messias. Chamam pastores de ungido. Pastor não é ungido, ungido é Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Para finalizar aqui, senhores, para os senhores verem a manipulação do odre velho, lá nos templos do odre velho, dando nome aos bois, nos templos dos pentecostais, neopentecostais e até mesmo tradicionais, e eu recebi pessoas que falavam, atestavam para mim, que dizia que caso Lula fosse eleito, ele fecharia as igrejas, porque é assim que age o comunismo. As pessoas não sabem nem o que é comunismo, né, senhores? Não sabem. E ficam repetindo o que houve. Mas o fato é o seguinte, tá aqui, Fuxico Gospel. Lula assina a lei que torna crime atacar ou tentar fechar as igrejas. Tá aqui, ó.
Fuxico Gospel. Aqui, ó. Aí vem a seguinte colocação minha. Pastores, olhem em mim. Que vergonha, né, pastores? Aliás, vergonha é o que vocês não têm. Vocês não têm vergonha na cara, né, pastores? O negócio de vocês é manipular, é ter uma vida fácil, é ter gado, é ter massa de manipulação. É um país de pessoas onde o intelecto aqui, muitos são desprovidos de intelecto. A educação aqui não é de excelência. É um país que tem muita precarização em educação. Pessoas vulneráveis socialmente falando, pessoas faveladas, pobres, vulneráveis, e vocês se aproveitam para enriquecimento próprio, para ter capital político. Vocês são a vergonha, pastores evangélicos, caçanistas. Vocês são as vergonhas para a nação. Entende? Vocês são mercenários e vocês, se temem a Deus, se creem em Deus, hão de prestar conta com eles um dia. Tamo junto aí, galera. Até a próxima.